mas para aqueles que estavam lá perto, sabem das minhas dificuldades, administrar sem poder, conforme o estatuto, nunca tive o direito de dar opinião e jamais eu dei minha opinião para prejudicar. Quando eu falei algumas coisas que poderia melhorar com a minha intuição, talvez fui mal interpretado, até muitas vezes julgado como uma pessoa que intimidava todo mundo. Mas eu só peço desculpa, certo? Para aquelas pessoas que entendem que o Vanderlan não teve o poder de acordo com o estatuto, que se eu tivesse, com certeza eu faria outras coisas diferentes. Quais seriam, Vanderlan, as coisas diferentes que você teria feito e, de repente, até se você tivesse o poder da caneta nesse momento de fato, que você já poderia fazer ainda hoje à noite ou amanhã pelo Goiás? Olha, para mim fazer, talvez falar um comentário com a cabeça quente que eu estou, poderá talvez tumultuar um ambiente. As coisas já estão difíceis. Se eu falar coisa com a cabeça que eu estou, as coisas podem ser pior. Mas vocês são testemunha. Desde o princípio, quando aconteceu de fazer essa fórmula de administração, eu manifestei muitas vezes contra. Mas fui mal interpretado. E muitas vezes achava que eu estava nervoso, até ignorando a situação. Aconteceu o que aconteceu. Olha, eu peço muito desculpa a vocês, porque para mim responder hoje com a situação psicológica que eu estou, fica difícil. Vanderlan, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que é difícil, como presidente do Conselho Deliberativo, a gente percebe aqui no Goiás, o futebol do Goiás, desde o ano passado, que é comandado pelo Lucas Andrino, ele foi sexto colocado no Campeonato Brasileiro, isso porque o Mancini conseguiu aquelas 7 vitórias consecutivas, perdendo para o Vila Nova, que é algo que o Goiás não está acostumado. Esse ano foi quarto colocado no Campeonato Goiano, perdendo todos os clássicos, não ganhou nenhum clássico, e agora nem a Copa Verde o Goiás consegue andar. O Goiás está de um lado errado com o Lucas Andrino no futebol? Olha, para mim fazer um julgamento do Andrino, talvez eu vou cometer injustiça, porque eu tive pouco próximo dele, poucas oportunidades. Nas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o Andrino, ele demonstrou uma pessoa pacífica, de boas intenções, mas não adianta ter só boas intenções, certo? Agora eu não posso julgar ele, porque eu convivi muito pouco, porque quando eu chegava num departamento no Goiás, muitas vezes as pessoas achavam que eu estava intimidando, querendo mudar as coisas, e o estatuto não permitia que eu falasse nada. Então eu fico neutro nessa resposta para você me desculpa, mas eu não posso falar que ele é pequeno para o Goiás. Eu posso ver que como pessoa fantástica. Mas como diretor de futebol, os objetivos que o Goiás não conquistou com ele. E a gente ainda cita outra situação. O Goiás, ele tinha, ou tem, no estatuto, 1 ano de contrato para todos os jogadores. E os jogadores que o Andrino contratou com mais de 1 ano de contrato foram Edu, o André pode até me ajudar, Edu, Thiago Galhardo, Edson Carioca, Aloísio, Regis, né, foram os jogadores que o Andrino contratou, que o CA acabou liberando. Foram jogadores exatamente que não jogaram, e o Goiás está gastando, e o Goiás está gastando uma boa grana. O senhor acredita que é possível com ele ainda, claro que é difícil o senhor falar, né, o senhor falou ainda há pouco, mas é difícil com ele, já que desde que chegou o Goiás só está perdendo, ter uma metamorfose e virar um time vencedor de agora para frente? Talvez, pode ser que mude o disco, porque até agora não demonstrou que é um homem vencedor, infelizmente. É um trabalhador? É correto? É honesto? Agora não adianta ser só boas pessoas. Nós não podemos escolher pessoas, grande homem, boa pessoa, para administrar uma coisa que talvez não está à sua altura. Tem que olhar a capacidade para desenvolver o seu trabalho. Durante esse tempo que ele está lá, eu posso dizer para você que ele tentou fazer o melhor, mas não conseguiu. Você vê a situação que nós ficamos no Campeonato Goiano, agora na Copa Verde. Então, fica assim, muito difícil. Eu peço desculpa a vocês, eu estou emocionado, eu estou até um pouco desequilibrado para responder todas as perguntas de vocês. Desculpa.
Mas só uma situação, por favor, eu acho que essa aqui você vai poder falar tranquilamente. Desde o ano passado isso vem acontecendo, e aqui na equipe que eu trabalho tem essa cobrança diária, né? Lá no Vila tem o Bravo que dá a cara para bater aqui, né? Na imprensa, fala após jogos, lá no Atlético tem o Adson. E o Goiás, né, perdeu essa identidade de uma figura para responder pelo Goiás. Né, após aquela derrota para o Vila no Serra, você atendeu a imprensa, você falou com a gente, mas desde o ano passado o Goiás perdeu, né, essa identidade de um representante da diretoria junto à torcida, né? O Goiás está nessa crise esse ano, o diretor começou o ano dando entrevista coletiva e parou. O André não atende mais a imprensa, né, não sei o porquê. Outros dirigentes também não falam. Né, e louvamos você, está aqui no gramado agora atendendo a imprensa nesse momento. Você está no meio do pessoal. O que você sente dos demais dirigentes do Goiás com relação a esse tema? Eles não têm vontade de falar não, dar uma satisfação para o torcedor não, né? Eu me refiro nem ao Lucas não, me refiro aos demais pares do Conselho do Goiás, aos demais pares da direção do Goiás. Você está aqui, ó, dando a cara para falar. Cadê os demais? Tem identidade do Goiás. E até completando o André, não é o senhor o culpado, pelo contrário. Não é o senhor que é o culpado da situação, e é o senhor que está aqui para dar entrevista para a gente. Eu diria para vocês que eu estou aqui agora dando essa entrevista para vocês, porque eu tenho muito respeito pela profissão de vocês. Certo? Que se dependesse das opiniões da diretoria, eu nem estaria aqui, passava direto. Igual muitas vezes já puxaram minha camisa para não falar com vocês. Então, tenho muito respeito ao trabalho de vocês, mesmo sabendo que o meu dom, talvez, no microfone, não vai trazer a audiência para vocês. Mas eu respeito mais o trabalho de vocês. Eu tenho que parar e dar atenção para vocês. Mesmo falando, talvez, mas eu falo do fundo do coração, coisa sincera. Se eu errar, desculpa, mas eu tenho que falar o que é verdade. Lá, por exemplo, eu sei que você comentou sobre outros dirigentes que dá a cara, fala, e é porque são profissionais que entendem de futebol e está lá 24 horas. Agora, nossa função, por exemplo, hoje eu sou um empresário, que eu não tenho tempo de dedicar ao Goiás. Sempre eu roubo um pouco do meu tempo da minha empresa para ir lá dedicar. Mas quando eu começo a beirar muito a serrinha, o centro de treinamento, acontece o que aconteceu. Falou que eu estou lá intimidando. Quem fala isso? Não preciso citar o nome, mas dirigente que talvez comanda por fora. Vocês vão desculpar, não quero criar polêmica aqui não. Mas você sabe, mais ou menos, que muitas vezes você quer dar uma opinião e não pode dar. Né? Então eu acho que essas pessoas que vocês entrevistam, igual o Hugo, o Adson, esse pessoal, são pessoas que vivem 24 horas em função de... Eles sabem muito mais do que eu. Eu sou um fanático, um apaixonado por futebol, mas também não sou bobo, não. Pois é, mas justamente isso, você não vive 24 horas, mas tem outros dirigentes do Goiás que até então sabem das coisas. Eu nunca tive a chance de entrevistar alguém do CA. E é o CA hoje que assina pelo Goiás. Eu não entendo essa situação. E aí a torcida está órfã. Não é o André, não é o Júnior, não é o Caio, não é o Rafael. Não somos nós que estamos órfãos. É os torcedores. Eles não têm hoje um representante do Goiás no microfone para dar cara, né, para dar uma satisfação ao torcedor, Modelão. Eu peço desculpa a esses ouvintes seus, que realmente eu procurei evitar a imprensa devido aos problemas internos. Mas pode ter certeza, da medida do possível, eu vou respeitar muito vocês. Por isso que eu parei aqui, vocês insistiram, eu parei para falar. E talvez não vou acrescentar mais, porque o que pode acontecer amanhã, as coisas tumultuar mais. Vamos levantar a cabeça, dar a volta por cima, vamos escolher mãos profissionais mais competentes também, para exercer. Talvez o Vanderlan, outras pessoas que não é apaixonado pelo futebol, não é tão competente, igual outros, nós vendo outras agremiações aí. Certo? Então, vão escolher pessoas mais competentes. Eu estou falando por mim. Eu sou um apaixonado pelo Goiás há 40 e tantos anos. Sofro, mas infelizmente, muitas vezes minha voz não é ativa, até porque o estatuto não permitia. Porque se eu tivesse o poder de caneta, eu batia na mesa, assinava e mandava. Mas eu não tenho voz lá. Não tem. E todo mundo sabe muito bem que o estatuto foi alterado justamente para tirar o poder do presidente do Conselho Deliberativo. Eu tenho sofrido alguma pressão, muitas vezes, de torcedor que pensa que uma pessoa como o Vanderlan, que está com pouca experiência, vai substituir uma pessoa insubstituível, que foi o senhor Ari Pinheiro. Ficou lá
50 e tantos anos, só e todo mundo respeitava e fazia as coisas certas, tinha autonomia. Agora eu cheguei sem autonomia de tudo, certo? Muito mal interpretado. Certo? E devo dizer o seguinte, dentro do próprio administração, tem que ter mais união. As pessoas falam, e se a gente abre a boca para citar alguns exemplos, muitas vezes é mal interpretado. Ô, Vanderlan, e aí até uma dúvida com o senhor, que é o presidente do Conselho Deliberativo, vai ter a eleição agora. O senhor acha que mais um fracasso do Goiás, porque o Goiás fracassou no Campeonato Goiano, fracassou agora na Copa Verde, não tem Copa do Brasil para o ano que vem, mas esse fracasso, na visão do senhor, deve influenciar nessa eleição do Conselho? O senhor não vai se candidatar, né? Não, até porque o Estatuto não permite, né? Mas eu, sobre a eleição, eu vou procurar evitar um máximo, respeitar a sua pergunta, não falar de eleição, até porque eu, como presidente, tenho que ficar neutro. Eu vejo muitas manifestações, mas eu não posso falar que vai mudar alguma coisa. Eu acho que tem que mudar, na realidade, eu posso falar, é na própria administração. Certo? Administração, porque o conselho, se pode botar o rei lá, quem for lá, vai ser julgado com a rainha da Inglaterra. É o caso meu. Do jeito que está o estatuto, outro ninguém administra, a não ser que adota um sistema de ditadura lá, não dá satisfação a ninguém assina nada e manda. Isso aí, infelizmente, não desculpar, gente. Eu estou muito nervoso, eu estou bem abalado com essa derrota. Eu esperava que, pelo menos pouco tempo que eu tive no Goiás, pouco tempo que eu fiquei, eu era vice, né? Eu poderia levar pelo menos um título, que eu nasci vencedor, tudo que eu passei eu ganhei na minha carreira, e eu contava com essa vitória hoje para mim levar pelo menos um título durante meu mandato, né? Pouco mandato que eu tive, que é 3, 4 meses, eu era um vice-presidente, e eu não tive a oportunidade de ser campeão. Eu peço desculpa a vocês.